Queridos amigos e irmãos, mais uma vez estamos aqui para juntos louvar e adorar o nome do Senhor Jesus. Quero pedir desculpa porque estou um pouco rouca, estou um pouco resfriada, mas não é por isso que vou deixar de falar do amor de Deus. E o assunto que eu venho trazendo hoje é bastante polêmico, não é pregado nas igrejas, porque as igrejas não pregam mais a palavra genuína como ela é, para não perder membros. Esta é a realidade. Como eu faço parte de uma igreja, de um corpo de Cristo, de uma denominação, que meu pastor é uma bênção. Ele me dá a liberdade de pregar, de falar a verdade, me apoia, sempre falando glória a Deus com os assuntos que Deus me dá. Nesse momento, eu quero pedir desculpa pela rouquidão, mas o Senhor Jesus é quem vai falar através da minha boca. E antes de eu ler a palavra, eu quero pedir a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, que faça a gentileza de dar o like, se inscrever, compartilhar, para que a palavra vá mais longe. A palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para estar fazendo reflexões é uma palavra que o Espírito Santo quer falar comigo, quer falar com você, quer falar com todos nós. Amém? Então, vamos impulsionar o vídeo para ir para frente com o like, porque o algoritmo entende, se você dá o like, quando você se inscreve, é que o assunto é relevante, não é ofensivo. Então, eu peço a gentileza de que faça a inscrição, dê um like, vamos juntos anunciar a verdade. Como eu já disse, o assunto que vou trazer aqui é um pouco polêmico para muitos, mas para mim não. Inclusive, eu tenho um forte testemunho sobre esse assunto, que se não der tempo de eu dar esse testemunho aqui no vídeo hoje, eu darei só o testemunho na próxima semana, completando o vídeo de hoje, amém? O que eu quero, a palavra que eu trago para você nessa noite, para minha meditação também, está escrita, está nas Escrituras. As Escrituras descrevem o castigo dos ímpios no inferno como fogo eterno. Mateus capítulo 25, versículo 41. Fogo que nunca se apaga. Mateus 3:12. Vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Um lugar onde o fogo nunca se apaga, fogo nunca se apaga. Marcos 9, versículo 44 e 49. Um lugar de tormento e chamas. Lucas 16, versículo 23 e 24. Eterna perdição. Aí segue o assunto no capítulo 16 de Lucas. E nós vemos que a palavra inferno, ela é conhecida como a sepultura, onde os que dormem vão descansar.
Mas, na realidade, quando Jesus falou sobre o tal assunto, ele estava falando, sim, de castigo eterno para os ímpios. Então, a palavra de Deus descreve que é um lugar de suplício, eterno pelo fogo do inferno, sofrimento intenso, tormento e tortura eterna. É uma palavra bem forte. Espero que o algoritmo não cancele o vídeo, porque o que eu vou falar aqui é para mim, é para todos nós. Ninguém quer ouvir falar de punição, ninguém quer ouvir falar de castigo, mas não é sobre castigo, porque Deus não castiga ninguém, Deus é Pai. Mas um bom pai que quer o melhor para seu filho, ele dá seu filho um bom estudo, ele dá ao seu filho a melhor faculdade e ele dá correção também. Muitas vezes a punição que um pai dá vem através da palavra forte que um pai ou uma mãe tem que falar para um filho. E até para o pai falar para um filho é difícil, porque sou mãe de um casal de filhos muito abençoado, mas quando precisei de aplicar alguma correção, foram com palavras, mas chamei meus filhos para sentar, ler a palavra de Deus, faço isso até hoje quando precisa, são todo mundo adulto, casado, e Deus é nosso Pai, Jesus é nosso irmão, é nosso Deus, Ele é nosso irmão por adoção, é nosso Deus porque somos filhos de Deus, co-herdeiros junto com Jesus do Pai, que é o Pai eterno. E nós, meditando bem nessa palavra, você já parou para pensar, se não tivesse dois lugares do lado de lá, a vida não teria nem muito sentido. Sabe por quê? A coisa tem que ser assim, tipo uma balança. De um lado está um peso, do outro está o produto. E nós somos pecadores. Querendo ou não, já nascemos trazendo a marca do pecado. E a palavra de Deus, ela tem promessa para a punição do pecado, mas ela tem a promessa de vida eterna para todos que se arrepender e de coração limpo, puro, buscar a face de Deus, pedir perdão, mas em primeiro lugar, perdoar. Sem perdoar o nosso irmão, sem pedir perdão, sem arrependimento verdadeiro, não podemos receber o melhor lugar, porque o céu é um lugar de gozo eterno. O céu é um lugar de paz, é um lugar de alegria, é um lugar que não existe palavras que descreva o convívio que teremos com Deus ao partirmos deste planeta. Mas também tem a Geena,
que é o lugar dos desobedientes, dos rebeldes, que nunca quiseram se arrepender dos seus maus caminhos, aqueles que nunca quiseram mudança de vida, aqueles que debocharam da palavra de Deus, que condenaram aqueles que são seguidores, que condenaram o povo eleito por Deus como seu povo. E nós somos filhos de Deus por adoção, porque o povo escolhido por Deus e eleito por eles é o povo de Israel. Querendo ou não, o mundo aceitando ou não, o povo de Israel é o verdadeiro povo de Deus. Se Israel não tivesse rejeitado Jesus quando nasceu, nós não teríamos salvação das nossas almas. O nosso amado Jesus Cristo, quando veio, ele veio de uma forma muito humilde, que todos conhecem. Não precisa de eu falar aqui detalhes, porque todos sabem a forma que Jesus chegou nesse mundo. O povo de Israel esperava um rei milionário, vindo com uma coroa de ouro na cabeça, e, enfim, eles não esperavam uma pessoa humilde, família humilde. O povo de Israel não receberam Jesus como Messias, porque não acreditaram que o Messias chegaria para eles de uma maneira tão simples e tão humilde. Preferiram recusar, rejeitar. E porque eles rejeitaram o Messias, o Pai teve compaixão de nós que somos gentios, jamais teríamos direito à salvação, nós seríamos condenados pela nossa própria raça, né, gentios, mas Deus nos elegeu, e aquele que crê em Jesus Cristo como o único Salvador se torna um israelita por adoção, se torna filho de Deus e povo de Deus, muito bem aceito por Jesus Cristo. E Israel está esperando o Messias, e nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, que está muito próximo. Então, meus amados amigos, eu quero dizer para você, vale a pena renunciar o que esse mundo oferece, vale a pena renunciar a nós mesmos. Muitas vezes nós temos que renunciar os nossos próprios desejos, renunciar muitas coisas, porque não agrada a Deus. Quero dizer para você, meu amigo, servir a Deus de verdade, ter compromisso verdadeiro com Deus, com Jesus Cristo, não é levar a vida no olé-olé igual muitos levam. Tem muitos que falam que seguem a Deus, mas na prática de vida não vive o Evangelho de Cristo. Se for falar de uma palavra, tipo, que Jesus falou, está aqui na palavra. Jesus falou muito e deixou muito claro para nós que tem a punição eterna, e deixou a escolha.
e nos mostrou que tem duas portas, a porta larga e a porta estreita. Aquele que deseja ter vida eterna com Deus tem que passar pela porta estreita, porque a porta que leva à perdição, meus amigos e amigas, é muito larga. Tem muitas bandejas para nos enganar. Só não engana aquele que verdadeiramente está com o Espírito Santo direcionando seus pensamentos e seu coração. Nós temos que buscar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo todos os dias, para quando partirmos deste planeta para o outro, ter a felicidade de ter um encontro com o Pai. Porque naquele dia que Jesus fizer chamada, que a minha senha for chamada, a de todos que me ouvem nesse momento ou irão me ouvir for chamado, nós temos que nos apresentar diante do Pai. Nós receberemos ali uma sentença, vida eterna. Agora, essa vida eterna, eu escolho aqui, você também. Temos o direito de escolher a vida eterna com Jesus, viver eternamente no paraíso com Jesus, ou escolher viver nas trevas eternamente com o inimigo das nossas almas. Muitos não acreditam que existe tormento eterno. Eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, que dentro da igreja tem muita gente que não acredita que haverá punição eterna. Mas a palavra diz, a palavra é a verdade. E quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, tenho muito para falar sobre esse assunto. Mas pega essas referências, você mesmo, busque a presença do Espírito Santo e a direção para que ele te conduza no melhor caminho que é Jesus Cristo. Eu vou tentar fazer um resumo aqui de uma visão que eu tive deste lugar, que ninguém gosta de falar, e eu vou dizer para você, meu amigo, minha amiga, que eu posso me arriscar que uns 90% não acredita nem na visão que eu vou contar para vocês aqui. Mas foi tão real que, se der tempo de eu contar detalhes, vocês vão compreender. Mas eu vou começar pela minha ignorância de quando eu li a palavra de Deus nesse assunto, e eu brigava com Deus. De verdade, eu sou uma pessoa muito corajosa. Já briguei com Deus, assim, com Jesus, de pedir ele resposta, e quero, porque se não me der essa resposta, como que eu vou pregar a tua palavra? Porque eu só não posso brigar com o Espírito Santo. Porque a blasfêmia é o pecado que não tem perdão. E com o Espírito Santo, ai daquele que blasfemar, já estará condenado eternamente. Mas como o próprio Deus me dá a liberdade de questioná-lo, a palavra brigar com Deus é uma força de expressão, mas é pedir a Deus explicação
mais clara do que ele falou aqui, numa palavra tão dura. E Deus me falou, me dando uma visão. E essa visão foi dessa forma. Eu me via no alpendre de uma casa, num lugar bem alto, numa montanha, de um alpendre bem grande. Eu debruçada ali naquele alpendre, eu olhava para a imensidão, vendo a cidade toda. De repente, o Espírito Santo começou a falar comigo ali naquela visão, falava comigo assim: você questiona Deus, quer saber que inferno é esse, que tem chamas de fogo, que é fogo, e que é trevas, e que é castigo eterno. Pois eu só vou te mostrar, e você terá a condição de falar para todo mundo de uma forma tão clara que até uma criança de 5 anos vai compreender o que é a punição eterna e que lugar é Geena. E ali, Deus, o Espírito Santo, começou a me mostrar que Geena é uma cadeia, é uma prisão. É como tem os planetas, né? A Lua, tem o Sol, que é a maior estrela luminar do planeta Terra. Como existe vários planetas, cada um na sua órbita, o inferno também é um pavilhão que eu não tenho linguagem que eu posso descrever, mas de uma maneira mais resumida, e como eu sou boa de cálculo, eu calculo como um edifício de uns 50 andares e de comprimento mais de 1 quilômetro e quadrado. Tanto mais de 1 quilômetro para frente como para os lados. E o que é mais interessante daquele lugar é que não sei se todos que estão aqui no vídeo conhecem a casa do João de Barro. E Geena, aquele pavilhão, ele tem uma sala de espera onde a pessoa faz uma reflexão antes de entrar para o tormento eterno. Só que aquele pavilhão, ele tem uma porta só e ele fecha por fora como um controle remoto, comandado por Deus lá da glória. E a sala de espera, ela não tem teto. Ela é 3 paredes que ela vai e se enquadra ali naquela porta, acompanhando a altura daquele pavilhão. E aquelas paredes têm um tom de uma cerâmica que traz a tonalidade de um ferro, quando foi aquecido até a forma de ficar parecido uma resistência de um forno elétrico, quando está ligado. O piso também tipo uma cerâmica, na mesma tonalidade de uma resistência de um forno elétrico quando está ligado. E ali o Espírito Santo começou a falar para mim: filha, as paredes são todas resistência a graus
sem limite, que você não tem capacidade de calcular. E você questiona por quê? Onde tem fogo a escuridão? Vou te mostrar tudo agora. Mas vou te mostrar com um parente seu descendo neste lugar, para você ver como que as pessoas entram neste lugar e como é a reflexão que ela faz na sala de espera. E ali eu podia ver uma pessoa que fazia porque já morreu. Essa pessoa fazia parte da minha família, mas ela vivia tudo que a palavra de Deus diz não. E essa pessoa descia como alguém que desce de paraquedas, porém queda livre. Aí, quando essa pessoa batia o pé no chão, ela estava descalço. Ela pulava igual pipoca. Ela punha a mão na parede, ela não tinha como escorar na parede. Ela pulava o tempo todo igual pipoca e gritava, ai, ai, um ai que não tem palavras que eu descrevo para você, meu amigo, minha amiga. E ali aquela pessoa, ela gritava e falava, bem que o pastor fulano de tal pregou sobre Geena, eu não acreditei. Bem que fulano de tal falou para mim crer em Jesus Cristo, eu não quis. Bem, e ali fazendo uma reflexão, aquela pessoa fez uma reflexão de tudo que ela ouviu da palavra de Deus até a última lamentação dela. E estou fazendo aqui um resumo, meus amigos. Aí, quando ela terminou a lamentação dela, abriu-se aquela porta, parecendo uma porta de ferro também, na tonalidade de uma resistência de um forno elétrico. E ali, de lá de dentro, sobre o comando de Deus, uma coisa que parece uma espumadeira, porém que abre e fecha. Então, aquela coisa que eu não sei dar o nome, é mistério de Deus, vinha com aquele cabo muito comprido e segurava como se fosse duas mãos pela cintura e arrastava aquela pessoa lá para dentro. Mas o período que aquela porta abriu, dava para mim ouvir os ais que tinham ali dentro, e um corre para lá, corre para cá, mas só que não dava para ver os espíritos que estavam ali no tormento, porque a escuridão não tem linguagem que explica também não. E não sei se você já viu que numa escuridão bem escura, os olhos do gato brilham, a coisa mais interessante. E ali, dentro daquela escuridão, a gente via só os olhos daqueles espíritos brilhando e eles gritando ai, é só ai, mas um ai de doer na gente. E aqueles trombavam um com o outro e gritava, e Deus me permitiu ver toda a cena ali dos espíritos correndo para lá e para cá, e arrastou aquele que chegava, que era meu parente, trancou-se a porta e falou comigo, filha, agora você vai falar para todo mundo que Geena, sim, é fogo que nunca se apaga. E como exemplo, você vai citar um forno elétrico sem lâmpada, porque o fogo do inferno, ele não tem lume,
ele não clareia. O forno elétrico, quando a luz está apagada, vou falar do nosso forno comum de casa, 300 graus, a dona de casa não vê se o bolo está assado. Se ela não ligar a lâmpada, ela não consegue ver se o pernil que ela está assando está pronto. Então, você vai descrever que o pavilhão é semelhante a um forno elétrico numa resistência incalculável. E quem entra ali nunca sairá, e eternamente ai e ai para sempre. Não posso falar mais dessa visão, mas conclusão, ao sair daquela visão, eu fiquei uma semana chorando, eu não conseguia falar, eu chorava, eu não comia, eu bebia só água. Eu chorei, eu não consegui levantar da cama por uma semana. Me perguntavam por que eu estava chorando, eu não falava. Eu fiquei sem fala, uma semana sem comer. Bebia água, chorava. E fiquei um ano, voltei a falar, e fiquei um ano sem poder falar no assunto. Como eu falo aqui nesse vídeo agora, sem chorar. Porque é uma coisa, meu amigo, minha amiga, que eu não desejo, eu não sou inimiga de ninguém, mas inimigo oculto é o que todo mundo tem. Aquele que você julga ser o seu melhor amigo pode ser o seu pior inimigo oculto. E olha que inimigo oculto nós temos, não é só do lado de fora, não. Temos, às vezes não, com certeza dentro da própria casa. Então, quero só dizer para você, acreditem, Geena é real. O tormento eterno é real. Hoje é dia, é hora de você fazer a escolha. Deixar que Jesus te perdoe os seus pecados, os meus também. Arrepender de tudo que nós falamos, que não agradou a Deus, de que pensamos, de que desejamos. É hora de fazer uma conversão, porque o motorista, quando ele percebe que o caminho está errado, ele faz uma conversão e pega o caminho certo. Meu amigo, não sei qual o caminho que você trilha, mas se você não tiver trilhando o caminho para a porta estreita, faça uma... Se você está na porta larga, faça uma conversão. Entra pela porta estreita. A porta estreita é Jesus. Ele quer perdoar o meu pecado, o seu pecado nesta hora. Aonde você estiver, eu te convido, ajoelha, erga tua mão para o céu, para que Jesus te aceite como filho de Deus para sempre. E quero dizer para você, ficou um pouquinho mais longa a live, o vídeo, mas o Espírito Santo quer que você ouça. Não recuse ouvir esta mensagem, porque é o Espírito Santo que mandou que eu entregasse essa mensagem nesse dia de hoje. Vamos, neste momento, orar. Eu quero deixar um abraço para todos os adolescentes que me seguem, para todos os pais que permitem que eles me sigam, e quero
dizer para você, meu amigo, minha amiga, que vale a pena seguir Jesus. O caminho tem muito espinho, mas vamos vencendo cada dia. Em nome de Jesus e com Ele, vamos chegar ao fim da estrada e receber dele o nosso galardão. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nesta hora que o Senhor me deu esta palavra, eu quero agradecer o Senhor pela força que me deu para falar essa palavra segurando as minhas lágrimas, porque o Senhor sabe, o Senhor quem me mostrou, eu não desejo para ninguém. E o Senhor quer que cada um que ouvir esse vídeo, que ver hoje, amanhã, não sei quando, venha se arrepender dos seus pecados. Venha com urgência fazer um conserto de suas vidas, porque nós sabemos, Pai, que o Senhor vai mandar Jesus buscar a igreja a qualquer momento. Esse mundo está pior do que Sodoma e Gomorra. Esse mundo terá que ser governado pelo anticristo. E já está chegando a hora dele tomar posse. Mas a igreja não será governada por ele. Seja você um tijolinho da igreja de Cristo, a partir de hoje, daqui e agora. Siga Jesus. Não siga a igreja, porque a igreja não vai levar ninguém a lugar nenhum, só leva a divisão. Mas siga Jesus. Siga com todas as forças do seu coração, porque Ele perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus, é que te pedimos força, Pai, para chegar no fim da caminhada. Fica conosco, Senhor. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Eu cumprimento a todos, mais uma vez, com a paz do Senhor. E que até a próxima semana, com a graça de Deus. Amém?